Fale Sobre de hoje será como criar intimidade com Deus. Lembrando que nós não vamos citar religião nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem doutrina espírita. Nós vamos apenas falar sobre Deus. Recentemente eu vi um vídeo na rede vizinha, no TikTok, de uma influencer muito conhecida, dela falando que não sabe conversar com Deus, não sabe ter intimidade com Ele. Então esse vídeo vai ser exatamente para você que precisa criar uma intimidade com Deus, ou para você que também já tem uma intimidade com Deus e quer renovar, intensificar ainda mais essa chama viva do Espírito Santo. Para começar a te ajudar, eu vou começar a falar um pouquinho sobre mim, né? Bom, gente, eu sempre fui muito perto de Cristo, né? Minha família sempre buscamos muito a Deus, ter aquele momentinho. Minha mãe sempre colocou eu desde pequenina a rezar, a buscar. Porém, teve uma fase da minha vida, sabe quando você mais precisa? Exatamente, eu fui me afastando de Cristo. Foi na fase que a doença do meu pai, o câncer, né? Que ele teve câncer, infelizmente ele já faleceu. Mas o câncer dele tava mais atacado e eu tava, tipo assim, com problemas de autoestima, com problemas de insegurança, o meu peso tinha aumentado muito, tava tendo crises de compulsão alimentar. E nisso eu só fui me afastando de Deus cada vez mais. E nisso, o que aconteceu? Deu ruim, né, gente? Aí que as coisas foram piorando. Aí que eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, coisa que eu não tinha. Comecei a ter crises de ansiedade intensas. E foi ali em meio à dor que eu voltei a buscar a Cristo. Os antigos falam, não sei se você já ouviu essa frase, acredito que você já tenha escutado, né? Que, ó, se você não vai por amor, você vai pela dor. E foi no meu caso. Eu voltei pela dor a buscar a Deus, né? E ali foi no meio de um louvor. Eu sempre gostei muito de louvar, sempre gostei muito de escutar músicas, né? E foi em meio de um louvor que Deus falou comigo e tocou no meu coração. E ali eu me emocionei, sabe? E a partir dali eu pensei, gente, como é que eu vou voltar a criar uma intimidade com Deus como eu tinha antes? Agora eu vou falar pra vocês tudo o que eu fiz. Primeira dica foi a seguinte, foi o louvor, gente. Porque eu sempre me tocou muito ouvir louvor, então eu comecei a escutar os louvores. Antes eu gosto muito assim de música secular e tal, eu sempre colocava, enfim, sertanejo, outros tipos de música, e aí eu passei a colocar louvor, a revezar um pouquinho do meu dia pra escutar o louvor, sabe? A falar com Jesus através do louvor, a louvar, entregar meu coração, sabe, pra Deus. O segundo passo é realmente a entrega, é você aceitar o amor de Jesus ali, você aceitar ouvir Jesus falar com você, sabe? Você falar com ele. É como se você tivesse com um amigo, sabe? Então você vai falando, entregando pro Senhor os seus problemas, os seus momentos felizes, né? Porque a gente é muito falho, nós seres humanos, né? Nós temos esse costume de buscar o Senhor só quando a gente precisa. Ah, nossa, Deus, tá acontecendo isso e aquilo, né? Aí quando as coisas estão mil maravilhas, a gente acaba esquecendo, né? De agradecer, de falar com ele. Então, em meio à felicidade, a gente também tem que ser grato a Deus, né? Na realidade, a gente tem que ser grato ao tempo todo. E principalmente a gente tem que agradecer, não só pedir. Quanto mais você agradece, mais graça você recebe. Então, por isso que você tem que ser grato a Deus por tudo. Então, a segunda dica é você começar a se entregar, você aceitar o amor dele. Eu falo o louvor como primeiro, gente, porque foi a forma que me tocou, entendeu? Que começou a me tocar, a querer buscar mais a palavra ouvindo o louvor, que eu sentir o chamado de Deus, né? Pra eu poder voltar, pra eu poder retornar. Então, por isso que na segunda dica, eu já coloquei você se entregar, você começar a falar com Jesus, você falar com ele os seus problemas, como se ele fosse, vocês vão se tornar bestes, né? E no começo, gente, vai ser muito difícil, sabe por quê? Vai aparecer mil empecilhos pra te impedir de rezar, pra você ter a constância na oração. Porque você vai alcançar ao Senhor através da oração, através da sua prece. Então, para que isso aconteça, né, para que você alcance o Senhor, para que você comece, né, a ter uma intimidade, uma conexão com Ele, tem que ser algo constante, todos os dias, né? Desse jeito, todos os dias você tem que ir buscando ao Senhor um pouquinho, tirar um tempinho do seu dia ali. Ah, mas eu não tenho tempo pra nada, Camila. Mas engraçado, para outras coisas você tem tempo. Por que que para Jesus você não tem tempo?
Então tá aí uma reflexão. Então tira um tempinho do seu dia pra você estar buscando ao Senhor. Gente, no começo, toda vez que dá o horário de você rezar, ai, vai bater uma sonolência. Ai, vai, nossa, eu tenho isso e aquilo pra poder fazer, entendeu? Então você tem que ser forte em pensamento, porque eu juro pra vocês que o inimigo vai tentar te atrapalhar a buscar ao Senhor. É o que mais acontece. Ele tenta te atrapalhar de todas as formas para que você não busque o Senhor, para que você não fale com Jesus, porque vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar ali o que ele tá tentando fazer com a sua vida, com a sua família. Então, por esse motivo, busque ao Senhor, coloque aquele foco assim, ó. Eu vou rezar agora e pronto, acabou. Eu vou buscar. Entendeu? Independentemente. Aí vai aparecer, ah, meu Deus, mas tá acontecendo isso e aquilo, eu tô rezando e nada tá acontecendo. Entendeu? Vai aparecer várias coisas ali tentando te desviar do foco de rezar com frequência, de rezar constantemente. Mas não, gente, é em meio a desafio, todo mundo passa por desafio, todo mundo passa por aprovação. Mas em meio a desafio que Deus te sustenta. Então é muito importante você estar com o Senhor nesses momentos também, nesses dias difíceis, sabe? Principalmente nesse começo, quando você está criando intimidade com Jesus, você ainda vem com esse pensamento, ah, não vou rezar hoje não, sabe? Eu sei porque eu passei por isso. Eu conheço outras pessoas que também passaram por isso, entendeu? Aí vem um dia difícil, ah, não tá resolvendo rezar nada não, entendeu? Vem esse tipo de pensamento, porque nós como seres humanos, nós somos falhos. Mas você repreende, tá repreendido em nome de Jesus. E você volta a buscar, você volta a fazer a sua parte ali, não desistindo, tem que persistir. Porque uma hora ou outra você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. E ali, através da oração, você vai criando uma intimidade com Cristo. Gente, não tem segredo nenhum para você criar intimidade. Basta você abrir o seu coração de peito aberto e falar com Jesus. Que aos poucos você vai criando a intimidade com Ele, né? E também, através da constância, né? Claro, você também vai entendendo os sinais de Cristo. Aí você pensa, será que eu devo fazer isso ou não? Porque Deus mesmo fala com você. E como é que Ele vai falar com você? Através da palavra, né? Que a gente tem a Bíblia aí, né? Enfim, gente, quem reza sabe. Você pede a Deus ali, você fala com Ele com intimidade mesmo. Aí você já sente no seu coração, ah, eu não devo fazer isso. Ah, eu devo fazer isso. É uma coisa assim, que cada um tem uma forma de conversar, cada um tem uma forma de criar intimidade com Cristo, mas eu acredito que o caminho seja esse, entendeu? E agora, se você quiser, né, ter mais intimidade com Deus, que é o que eu tenho buscado cada vez mais, é você ter com constância ali, né, gente? Eu falo não orações decoradas, assim como o Pai Nosso, né? É muito importante, claro, mas é importante também você falar mesmo, desabafar com Jesus, né? Colocar para Ele todas essas conquistas, todas as suas evoluções, todos os seus problemas, né? Então é muito importante você falar, né, com Jesus, que isso sim vai reforçar a sua intimidade com Ele, né? E é uma coisa que eu tenho buscado muito, o louvor, igual eu falo pra vocês, eu tenho mania de louvar e fazer oração ao mesmo tempo. É algo que tem aumentado muito mais a minha conexão com Cristo, né? Porque se com Deus as coisas já estão difíceis, imagina sem Ele. Então, gente, é igual uma colheita, é igual uma plantação de café. Vamos dar um exemplo, né? Você planta, demora um tempo para você poder colher. E assim é as coisas de Deus, né? Você reza todos os dias, mais um tempo você vai receber a sua recompensa de Cristo, né? Pelas suas orações, pelas suas preces, Deus vai atender. Mas às vezes não é da maneira que a gente quer, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, é da maneira que Deus quer. Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa aceitação. Porque muitas das vezes a gente reza e a gente quer que as coisas que a gente quer que aconteça, né? Eu falo assim, ah, Deus, eu quero um carro. Então Deus vai ter que me dar um carro, entendeu? É um exemplo, gente, uma suposição. E às vezes não tá no momento certo de você ter aquele carro, não tá no momento certo de acontecer aquelas coisas. É sobre você entender o propósito de Deus e você aceitar as escolhas que Ele faz na sua vida, entendeu? Não é aquilo que eu quero, porque a gente sempre quer as coisas do jeito da gente, né? Então é muito necessário ter essa compreensão, porque muitos se afastam de Cristo por não compreender, entendeu? Fala assim, ah, mas
Deus não tá fazendo as coisas do jeito que eu quero, não tá resolvendo nada, as coisas não tá indo pra frente, ou as coisas não tá acontecendo do jeito que eu queria, não tá adiantando nada rezar. E larga, né? Cai pra trás. E não é assim que as coisas funcionam, gente. Eu falo pra vocês que é muito importante a gente ter Deus na nossa vida. Eu não sei o que eu seria sem Ele. Em meio a tantos desafios, tantas dores, Deus me sustentou. Deus que foi a minha força. Agora imagina se eu não tivesse buscado Ele antes, de eu perder meu pai, né? Porque nessa fase ele já estava na fase terminal, né? Mas eu fui buscando, fui correndo atrás, e aos poucos que você vai criando aquela intimidade, né? Até se tornar uma rotina, né? E ali depois, quando eu tava íntima com ele, foi muito bom, porque aí ele me preparou, ele me deu a força. Então, antes do meu pai ir, eu já sabia que ele ia. Porque, gente, foi meio louco, né? Pra falar pra vocês a verdade, a gente não sabia que ele tava na fase terminal, o médico escondeu da gente. Então, mesmo eu não sabendo que ele estava na fase terminal, né? Dele estava assim, mais ou menos, mas eu sabia que ele estava pra partir, porque Deus havia falado comigo através das minhas orações. Aí a gente fala isso pros outros, os outros falam assim, meu Deus, Camila, que loucura, você tá louca. Mas não é, é Deus, né? Quem reza, quem tem intimidade com Cristo sabe do que eu estou falando. Gente, é isso, eu já falei demais na cabecinha de vocês, né? Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E eu espero que nós juntos possamos estar cada vez mais íntimos de Cristo, tá bom? E é isso, gente. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!